Boa noite a todos. Projeto Webinar da Emergence. Esse projeto que leva semanalmente aos nossos convidados, nossos bombeiros da Escola Emergence Consultoria e Treinamentos, alguns convidados especiais, e toda semana a gente levanta um tema com um convidado para falar a respeito, né? Então, dizer que a sala agora está com 17 pessoas. Esse conteúdo dessa transmissão está sendo gravado e estará disponível no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Emergence Consultoria e Treinamentos. Então, respeitando o horário e a participação daqueles que já se encontram na sala, vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, né? Não é uma aula, é uma troca de conhecimentos, e desta vez a convidada que está dando esse suporte para a gente é a enfermeira Maria Nunes, mais conhecida como Mary. Ela está falando diretamente de São Paulo. Gostaria de agradecer, Mary, em nome da Emergence, a sua disponibilidade, a sua gentileza de pronto nos atender e nos abrilhantar com a sua palestra nessa noite de hoje. Eu vou passar a palavra para vocês, mas antes disso, pessoal, os microfones de vocês vão permanecer desativados, tá? Estamos aqui com o chat, acompanhando em tempo real, e aquele ou aquela que quiser fazer alguma indagação mediante ao assunto que vai ser abordado pela Mary, né, que é o suporte básico de vida, é um tema extremamente importante para o pessoal que lida com a PH, para o leigo também. O suporte básico de vida, ele pode ser administrado por qualquer pessoa. Claro que pessoas com mais conhecimento vai fazer um suporte básico com mais qualidade, né? Então, sem muitas delongas, agradecer mais uma vez aí o apoio técnico do professor André e do nosso diretor de imagem aí, o Santos Santana. Ok? Então, Mary, seja muito bem-vinda. Mais uma vez te agradeço pela aceitação do convite. Os microfones de vocês permanecerão desativados. E se inscrevam no chat pela ordem. E a partir do momento que você for fazer uma indagação ao vivo, a palestrante, você mesmo vai e desativa o seu microfone na hora ideal, ok? Boa noite, Mary, fique à vontade. Boa noite, Aldri, boa noite a todos, gente, sejam todos bem-vindos, espero compartilhar os meus conhecimentos de suporte básico de vida com vocês. Prazer, meu nome é Maria, tá? Para quem não me conhece, tem muitos aqui que já me conhecem, tem um público bem diversificado, tem bombeiro civil, tem bombeiro militar, tem engenheiro, tem advogada, tem pessoas leigas, tem pessoas com cursos no nível técnico. Então, o curso de suporte básico de vida, ele é direcionado para um público bem diversificado, desde os profissionais da área da saúde ao público leigo, tá? Meu nome é Maria, como eu já falei, sou graduada em enfermagem, especializada em emergência pré-hospitalar, com ênfase em pré-hospitalar, em atendimento pré-hospitalar. Eu vou passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Como o Aldre falou, hoje aqui é uma troca de conhecimento, vamos agregar conhecimento, espero contribuir para o suporte básico de vida, caso vocês venham a precisar. Eu costumo falar que o importante saber ter o conhecimento e não precisar usar, do que eu precisar usar esses conhecimentos e não saber. Então, o importante é saber e não precisar, do que precisar e não saber. Suporte básico de vida ele é específico, voltado para o leigo, tá, gente? Então, nós da área da saúde, nós sabemos suporte básico, avançado, porém, nós iremos deixar aqui bem claro para todos vocês que o meu objetivo é educar o público leigo. E eu conto com a participação de cada um de vocês que são da área da saúde, tá? E aqueles que são também bombeiro militar, brigadista, bombeiro civil, que já tem um conhecimento, para compartilhar conosco também. Então, todos sejam bem-vindos e muito obrigada. Tudo que eu vou falar aqui para vocês está relacionado com os protocolos da HA, então, baseados no protocolo da HA, da American Heart Association, tá? Protocolo americano.
Então, nós iremos falar aqui de início dos 5 elos da cadeia de sobrevivência, tá? Que é o PCR-EH. Então, parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. O protocolo da HA trouxe em 2015 esses 5 elos da cadeia de sobrevivência que eu vou explicar para vocês, e ao longo da webinar eu vou estar reexplicando cada vez mais para vocês, para facilitar o entendimento de cada um de vocês. Então, o primeiro elo da cadeia de sobrevivência no suporte básico de vida, lembrando, o que é suporte básico de vida? É o primeiro atendimento que nós prestaremos à vítima na cena da emergência. São os primeiros socorros, né, gente? Então, os primeiros socorros, todos nós poderemos prestar os primeiros socorros. Desde o leigo que nunca participou de um treinamento, ou o leigo treinado, ou nós, profissionais da área da saúde. Então, existe 2 tipos de socorro, o socorro direto e o socorro indireto, tá? Então, o socorro direto é quando eu tenho conhecimento básico, avaliei a cena da emergência, me aproximo da vítima, toco na vítima, converso com a vítima, esse é o socorro direto. O indireto é quando, ao avaliar a cena da emergência, eu caracterizei ali uma zona quente, tá? E nesse exato momento eu não consigo me aproximar da vítima, por quê? Para eu prestar o socorro diretamente, porque eu identifiquei um risco iminente para a minha integridade física e para a integridade física dos demais que virão socorrer a vítima junto comigo. Então, mas ao longo do webinar eu vou estar explicando a avaliação da cena para vocês, tá? Então, os 5 elos da cadeia de sobrevivência, o primeiro elo, vocês verem aí a imagem de um telefone. Imediatamente, reconhecer uma parada cardiorrespiratória e acionar o serviço de emergência da sua cidade e do seu estado. Seja 192, tá, o SAMU, ou 193, o Corpo de Bombeiro. Reconheceu, acionou o socorro imediatamente. Isso é importantíssimo para a vítima. Lembrando que quanto mais rápido você reconhecer e acionar o socorro, melhor aí o prognóstico da vítima relacionado aí a uma parada cardiorrespiratória. Em seguida, você reconheceu, você acionou o socorro, você vai iniciar as massagens cardíacas, as massagens de alta qualidade, que eu vou explicar passo a passo para vocês. O terceiro elo da cadeia de sobrevivência mostra esse coraçãozinho, que é a desfibrilação. Para quem já ouviu falar, para aqueles que nunca ouviram falar, é aquele aparelho que dá choque no tórax da vítima, quando a vítima está em parada cardiorrespiratória. Quanto mais rápido eu identificar a parada, iniciar a massagem, solicitar esse desfibrilador e a vítima receber o choque, caso seja um ritmo chocável na parada cardiorrespiratória, a vítima terá aí até em torno de 90% de chance de retornar aos seus batimentos cardíacos, a sua circulação espontaneamente, tá? O quarto elo da cadeia de sobrevivência é quando chega o suporte avançado de vida na cena, vem o médico, o enfermeiro e o condutor da ambulância. Tem estado que nós temos o CIV, que é o serviço intermediário, que vê o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o condutor. Mas, relacionado à parada cardiorrespiratória, em vítima de parada cardiorrespiratória, o primordial é que vem o suporte avançado de vida, tá? Essa imagem, o quinto e último elo da cadeia de sobrevivência, vocês estão vendo aí um leito hospitalar. Nessa imagem, isso quer dizer que o paciente já está dentro da unidade hospitalar, dentro da emergência hospitalar, tá? Nesse exato momento, toda a equipe médica do intra-hospitalar entrará com os cuidados pós-PCR, porque ele já recebeu a ressuscitação no APH, na rua. Ele parou, um exemplo, se a vítima parou em casa, no lazer, nós consideramos como uma parada extra-hospitalar. Adentrou o hospital, ele já vai receber aí os cuidados pós-PCR. Então, a equipe médica vai identificar a causa da parada cardiorrespiratória. O que provocou essa parada cardiorrespiratória? Porque no suporte básico de vida, principalmente para o público leigo, nós não precisaremos nos preocuparmos o que provocou a parada cardiorrespiratória. Um exemplo, no momento você chegou na cena da emergência ou presenciou a vítima desmaiando, então eu só preciso avaliar se ela responde, se ela respira, se ela tem pulso, para eu saber se ela está ou não em parada cardiorrespiratória. Ao contrário, eu não preciso me preocupar de saber se ela tem problema cardíaco, renal, respiratório, enfim. Tá? O mais importante é eu acionar o socorro e iniciar a RCP. Lá dentro do intra-hospitalar, tá?
a vítima receberá os cuidados pós-PCR e a equipe irão tentar identificar, com certeza irão identificar sim o que provocou essa parada cardiorrespiratória, ok? Então, nós iremos falar aqui um pouquinho da fisiologia do sistema nervoso central, até mesmo para vocês entenderem ao longo da webinar o que é uma parada cardiorrespiratória, o que causa uma parada cardiorrespiratória, lembrando que parada cardiorrespiratória é uma emergência clínica e é o que mais acontece mundialmente. Aqui no Brasil é uma das principais emergências clínicas e que leva a vítima ao óbito muito rápido, caso não tenha um leigo que saiba fazer as massagens cardíacas ou um profissional da área da saúde que esteja ali próximo para também fazer as compressões cardíacas e acionar o serviço de emergência. Então, o sistema nervoso central, ele trabalha constantemente. Qual é a responsabilidade do sistema nervoso central como um todo? Fazer a homeostase do nosso corpo, quer dizer, ele faz equilíbrio de todo o nosso sistema. Nós somos compostos aqui por 13 sistemas, mas hoje, em se tratando de parada cardiorrespiratória, eu vou falar muito para vocês sobre o sistema nervoso central, os pulmões e o coração. Então, olha só, fisiologia do sistema nervoso central. Como eu falei, o sistema nervoso central é um dos principais sistemas do nosso corpo, ele que faz a homeostase, o equilíbrio de todos os nossos outros sistemas. Em se pensar em parada cardiorrespiratória, e em questão de fazer a massagem cardíaca, que é correto, compressões cardíacas, mas eu vou passar aqui para vocês porque eu estou abrangendo todo um público, eu vou falar de massagem cardíaca. Então, quando você encontrar uma pessoa em parada cardiorrespiratória e ao realizar as compressões cardíacas, nesse exato momento você vai pensar em oxigenar o sistema nervoso central, porque ele precisa de oxigênio e glicose para fazer a manutenção dele. Então, e para ele poder fazer todo o equilíbrio do nosso corpo. Aqui é a nossa fisiologia cardíaca, tá? Aqui é a nossa fisiologia cardíaca. Nesse exato momento, o nosso coração, ele está trabalhando constantemente ali, aqui bombeando o sangue. O coração, ele é eletromecânico, ele precisa de estímulo elétrico para bombear o sangue. Deixa eu procurar aqui a canetinha para eu poder marcar aqui para vocês. Vamos continuar. Então, os dois ventrículos, eles trabalham assim constantemente. Então, quando o nosso sinusal, ele libera impulsos elétricos, os dois ventrículos, simultaneamente, eles realizam ali o bombeamento do sangue. Então, o lado direito, vocês já ouviram falar, o lado direito do coração tem um sangue rico em gás carbônico. Ok, tem um sangue rico em gás carbônico, porém, ele tem uma grande quantidade de oxigênio também. Do lado esquerdo do coração, que é o ventrículo esquerdo, e o átrio esquerdo, a gente tem um sangue aí rico em oxigênio, porque esse sangue ele já retornou lá dos pulmões através do processo de hematose. Nesse exato momento, o ventrículo direito bombeia o sangue rico em gás carbônico através da válvula da artéria pulmonar, para os pulmões. Esse sangue que saiu do ventrículo direito e foi para os pulmões, esse sangue é rico em gás carbônico. Esse sangue que sai do ventrículo direito e vai lá para os pulmões é um sangue que veio do corpo, tá? Então, o sangue rico em gás carbônico fez o processo, foi realizado ali o processo de hematose nos pulmões. Esse sangue, ele retorna para o coração através de 4 veias pulmonares, tá? São 4 veias pulmonares. 2 do pulmão esquerdo e 2 do pulmão direito. Nesse exato momento, esse sangue entra aqui no átrio esquerdo, vindo lá dos pulmões, após o processo de hematose, que é a troca gasosa, quer dizer, na expiração eu jogo o gás carbônico e inalo o oxigênio, tá? Então, esse é o processo de inspiração e expiração, tá bom? Então, nesse exato momento, abre aqui a válvula mitral entre o átrio direito e o ventrículo direito, esse sangue rico em oxigênio passa para o ventrículo esquerdo, abre-se a válvula aqui da artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano, esse sangue vai para todo o corpo através da artéria aorta, que vai se ramificando em artérias de menores calibre, tá bom? Eu tô falando um pouquinho mais rápido, até mesmo porque a gente tem um tempo. Nesse exato momento, esse sangue, ele é bombeado para todo o corpo para ocorrer a perfusão de todos os órgãos nobres do nosso corpo. Enquanto esse sangue é bombeado para todo o corpo, esse sangue automaticamente já está voltando, tá? A circulação é milésimo de segundo. Então, nesse exato momento, vamos pensar, o sangue já está voltando para o coração,
tá? Através da veia cava superior e inferior. Aqui a veia cava inferior e a superior. Essa aqui vem do sistema nervoso central e a parte inferior vem dos pés, da região dos membros inferiores. Entrando onde? No átrio direito. Esse sangue ele já retorna do corpo, ele já vem trazendo toda a sujeira. Vamos falar assim para vocês entenderem, tá? Então, esse sangue ele já vem do corpo para o coração para que ocorra a oxigenação novamente, o processo de hematose nos pulmões. Entra no átrio direito, passa pela válvula tricúspide, aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito, e assim sucessivamente para os pulmões novamente. Perceberam que o coração ele trabalha constantemente, milésimo de segundo? Aí o coração está trabalhando normalmente. Todo o nosso coração agora está trabalhando nesse exato momento dessa forma eletromecânica, tá bom? E aí, nós entenderemos agora sobre o processo de avaliação inicial no suporte básico de vida, já que vocês entenderam agora como que o coração trabalha, qual será a importância agora de vocês entenderem, identificar e aprender a identificar uma parada cardiorrespiratória. Então, nós iremos falar agora de avaliação inicial no suporte básico de vida. O que é suporte básico de vida? Lembra que eu falei? São os primeiros socorros, né, gente? Que todos nós deveremos prestar à vítima na cena da emergência. Primordial para eu prestar os primeiros socorros, para vocês prestarem os primeiros socorros, nós precisaremos avaliarmos a cena da emergência. Tá? Nessa avaliação da cena da emergência, nós iremos avaliarmos os 3 S. A cena, a segurança e a situação. Lembrando que o cena se escreve com C, mas a sigla em inglês vem escrita com S, tá bom? Então, a cena de segurança. Então, um exemplo. Eu vejo uma aglomeração de pessoas, eu estou passando como um leigo treinado em primeiros socorros, ou um profissional da área da saúde, primordial que eu avalio toda a cena. Para eu me aproximar, eu preciso avaliar, saber se a cena realmente é uma cena segura. Porque muitas vezes aquela aglomeração de pessoas ali estão colocando a sua própria vida em risco, tá? Às vezes é uma explosão, é um vazamento de produtos químicos, é um incêndio onde as pessoas mantêm uma certa distância. Até a chegada do corpo de bombeiro, muitas vezes essas pessoas estão inalando gás carbônico, que pode evoluir ali para uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Então, vocês têm que avaliar o risco para a sua integridade física e para a integridade física dos demais curiosos e socorristas que chegarão posteriormente, tá bom? Então, avaliar a cena, me aproximei da vítima, eu vou me apresentar, meu nome é André, sou técnico de segurança do trabalho, tenho um curso de primeiro socorro, o que aconteceu aqui nesse exato momento, tem alguém aqui da área da saúde que possa me ajudar, tem alguém aqui com curso de primeiro socorro que possa me ajudar. Nesse exato momento você tem que se apresentar e realmente passar uma credibilidade ali para aqueles curiosos que estão te vendo. Você tem que falar alto, num bom tom, para que todos possam dar ênfase no que você está falando naquele momento. Nesse exato momento, você já perguntou o que aconteceu, quem presenciou, enfim, já vai delegando funções para afastar os curiosos, pedir ajuda de mais alguém para te ajudar aqui nessa situação de emergência. Então, me aproximo da vítima, já que a cena está segura, vou me aproximar da vítima e vou tocar nos 2 ombros da vítima, tá? Então, você sempre vai se aproximar da vítima colocando o seu joelho ao lado do ombro da vítima, tocando nos 2 ombros da vítima e chamando senhor, senhora, moço ou moça, nunca de baixinha, tá, gente? Pelo amor do Senhor, se me chamarem de baixinha, quando eu estiver desmaiada, vão ver. Então, nesse exato momento, eu vou verificar o que? Ao tocar nos 2 ombros da vítima, a responsividade do paciente, da vítima nessa cena da emergência. Por quê? Se eu chegar e chamar a vítima, veja se ele tiver um déficit auditivo, se ele não tem audição, se você chamar, ele não vai ter resposta verbal e nem motora, porque ele não está conseguindo te ouvir. Então, primordial que ele tenha um tato, resposta através da resposta motora. É o que vocês vão esperar ao tocar na vítima. Então, tocou na vítima, chamou a vítima, ela não responde, nem verbal, nem motoramente, não mexeu nenhuma parte anatômica do corpo, nesse exato momento eu falo que essa situação é uma extrema emergência. Você não tem histórico do paciente, você não conhece ele, não tem familiar da vítima próximo, então você vai sempre pensar em uma extrema emergência. Nesse exato momento, como eu sou profissional da área da saúde, os demais que são treinados para verificar impulso, simultaneamente, do mesmo lado que você se encontrar, você vai checar o pulso. Se for adulto, na artéria carótida. Vou pegar meus 2 dedos, indicador e o médio,
vou verificar aqui, ó, na linha anatômica, ao meio do pescoço da vítima, e vou direcionar os 2 dedos para o lado que eu estou atendendo a vítima no momento. Vou tentar checar o pulso da vítima, não menos que 5 segundos e não mais que 10 segundos, para eu saber se a vítima tem pulso. O profissional da área da saúde e os treinados para checarem pulso, checam pulso e respiração simultaneamente, tá? Então, ao mesmo tempo que eu estiver checando o pulso, eu vou olhar para a região do tórax da vítima, para eu tentar visualizar qualquer movimento da região do tórax da vítima, ok? Então, para o público leigo que estão assistindo, tá? Vocês não precisam se preocupar em checar o pulso. Vocês só precisam, gente, checar respiração, não menos que 5 segundos e não mais que 10 segundos. Então, vocês vão olhar em direção ao tórax da vítima para tentar visualizar. Pode abrir a camisa da vítima, tá? E para vocês tentar visualizar o mais rápido possível, tá bom? Lembrando que profissionais da área da saúde que não se sentirem seguros na checagem do pulso, segue o protocolo para o leigo. Responsividade e respiração. Não precisa perder tempo em checar o pulso, tá? O protocolo, ele autoriza isso, tá ok? Tudo bem, gente? Então, agora nós iremos falar aqui, vocês aprenderam sobre a interpretação, como vocês vão identificar uma vítima em PCR, que ela não responde, não respira. Para o profissional da saúde, temos que checar o pulso. Então, a vítima que não responde, não respira, não tem pulso, parada cardiorrespiratória. E que é uma parada cardiorrespiratória, gente? Então, uma parada cardiorrespiratória é uma parada bruscamente do coração. Bruscamente, ele para de bombear o sangue. É uma sensação bruscamente dos batimentos cardíacos. Então, o coração, ele para de bombear esse sangue. De bombear o sangue. Isso não quer dizer que o coração esteja paradinho aqui dentro do meu tórax. Ele pode ter movimento, porém, ele não irá bombear esse sangue, que eu vou explicar ao longo da webinar, tá bom? Então, é uma parada bruscamente do bombeamento do sangue. Nós aqui aprendemos sobre o que é parada cardiorrespiratória, como identificar. Agora nós iremos falar aqui para vocês sobre compressões cardíacas, que muitos conhecem como massagem cardíaca. Nesse exato momento, eu vou me posicionar, seja do lado direito ou do lado esquerdo, o lado que for mais, na verdade, que você tiver mais coordenação motora, tá? Eu, Maria, vou abordar a vítima do lado direito, se a cena me permitir, porque é o lado que eu tenho maior coordenação motora. Nesse exato momento, eu me aproximo da vítima, os 2 joelhos em direção ao tórax da vítima, como a imagem está mostrando para vocês. Nós iremos, nesse exato momento, nos preocuparmos com 3 partes críticas, que são os nossos braços, para eu fazer massagem cardíaca. Essa região anticubital, que é onde a gente gosta de pegar o acesso venoso para fazer uma medicação, você vai posicionar a região hipotenar da mão na região do osso externo, tá, gente? Bem centralizada. Na verdade, a linha intermamilar não é uma referência mais fidedigna para eu explicar, mas para o público leigo é primordial que seja na linha intermamilar, que irá facilitar as compressões cardíacas o mais rápido possível, tá? Então, na linha intermamilar, entre as linhas dos mamilos, que são a auréola, você vai colocar a sua região hipotenar da mão direita. Veja, essa região hipotenar com os dedos, as falanges elevadas. Vou colocar minha mão dominante na região do tórax da vítima, a mão esquerda sobre a mão direita, entrelaçou nossos dedos. Vocês mantêm o ângulo de 90 graus, tá vendo? O ombro da vítima em direção ao queixo. Nesse exato momento, essa região anticubital que eu mostrei aqui para vocês, ela está direcionada anterior. Para quem estiver frente com você, para te ajudar a fazer as massagens, eles vão conseguir visualizar essa região aqui anticubital do seu braço, tá? Porque eu preciso manter ângulo de 90. Aqui vai ser fundamental para eu fazer compressões de alta qualidade. Os cotovelos, jamais eles poderão serem flexionados. Por quê? Eu vou diminuir a profundidade e a frequência dessas compressões, tá? Então, eu preciso posicionar bem ombros, cotovelos e as nossas mãos. Lembrando que
ao se tratar de profundidade, é a nossa força. Temos que fazer uma compressão aqui de 5 a 6 centímetros, para eu poder realmente massagear esse músculo cardíaco, para poder gerar aí uma frequência cardíaca mecanicamente. Nesse exato momento, essa vítima ela vai estar deitada em uma superfície ao solo, tá? Se está em casa, se estiver na cama, no sofá, coloca essa vítima ao solo, pode colocar ela no chão mesmo, tá bom, gente? Para eu fazer compressões cardíacas, a posição é dorsal, barriga para cima, para vocês entenderem, nessa posição da imagem que vocês estão visualizando. A frequência é de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Então, vocês vão contar as compressões. O leigo que recebe um treinamento básico, ou um webinar que vocês estão assistindo agora, vocês não vão se preocupar, gente, com ventilação, tá? Aquele que a gente coloca pocket mask, ou uma bolsa válvula máscara na boca da vítima para a gente estar oxigenando. Então, o leigo só precisa se preocuparem com as compressões cardíacas. Eu falo que sorte da vítima se ocorrer uma parada em casa e se seu familiar tiver noções básicas de massagem cardíaca, para identificar uma parada, em seguida iniciar as compressões. De nada irá adiantar, tá, gente? Que deixe bem claro. Se o seu parente parar em casa, você chamar o socorro chegar em torno de 10 a 12 a 15 minutos e a vítima está lá no chão, em parada cardiorrespiratória, sem receber compressões. Quer dizer, já não ocorreu uma perfusão cerebral, tá? Então, já teve aí um déficit de oxigênio no sistema neurológico da vítima. Provavelmente, o suporte avançado de vida vai chegar e vai constatar aí um óbito. Por isso que é importante, como o André estava citando aí, quando o computador parou, a importância de sabermos, de aprendermos, identificar uma parada e saber fazermos a massagem cardíaca, ok? Então, faça as compressões de 100 a 120. Quem tiver com você, sempre chame outra pessoa, porque é muito difícil manter as compressões sozinha. Então, você faz de 100 a 120 e vai revezando, vai trocando de socorrista, até a chegada do socorro especializado, ok? Tudo bem, gente? Tudo bem, Audrey? Então, nesse exato momento, nós iremos falar agora para vocês os 4 ritmos de PCR. Todas as vítimas que vocês encontrarem ao avaliar a cena da emergência, vocês irão avaliar se ele responde, não responde, ok. Não respira, ok. Para o leigo, parada cardiorrespiratória. Aciona 192. Jamais poderemos esquecer, gente, de acionar 192. Identifiquei que a vítima não responde, tá irresponsível, já delego para alguém chamar 192. Nunca esqueça, tá? Então, vou chamar 192, eu vou delegar alguém para chamar o socorro do SAMU ou o socorro do Corpo de Bombeiro, tá? E já avaliou a respiração e pulso, identificou uma parada, já iniciou aí as massagens cardíacas. Lembrando que todas as vítimas que sofrem de parada cardiorrespiratória irão apresentar esses 4 ritmos, tá? De PCR, que são a sistolia, atividade elétrica sem pulso, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular sem pulso, ok? Então, quais são os nossos ritmos de parada cardiorrespiratória? Porque eu vou explicar para vocês sobre o desfibrilador que eu falei no início, que são os ritmos chocáveis, tá? Os ritmos chocáveis precisam imediatamente de um desfibrilador. Um exemplo, muitas pessoas têm dúvidas. Quais são os ritmos chocáveis? Os ritmos chocáveis iniciam com consoantes, tá aí, na parte superior dos slides. Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular sem pulso. Esses 2 ritmos, eles são chocáveis, tá? Então, eles precisam imediatamente. Lembrando que toda parada cardiorrespiratória é primordial que vocês acionem o socorro de emergência e se estiver no local público ou privado, que tenha esse aparelho chamado desfibrilador, que seja acionado imediatamente e que o responsável traga logo este aparelho, tá? Então, esse ritmo chocável, o taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, acontece na maioria das paradas extra-hospitalar, quer dizer, na maioria das paradas que acontecem na rua, em casa, no trabalho, no lazer, enfim, essa parada cardiorrespiratória geralmente são de ritmo
chocáveis, tá? A atividade elétrica sem pulso e a sistolia são de ritmo não chocáveis. Lembrando, para os profissionais da área da saúde, que trabalham no suporte avançado, no suporte básico de vida aí no SAMU, ou no intra-hospitalar, na unidade de terapia intensiva, na emergência, é fundamental que identifique esse ritmo. Nós precisaremos sim saber interpretar este ritmo cardíaco, esse ritmo de parada cardiorrespiratória no eletrocardiograma, tá? Que o aparelho vai mostrar. Já o leigo treinado, o bombeiro civil, o brigadista, nós não precisamos ficar preocupado em qual modalidade de arritmia cardíaca nesse momento, em qual dos 4 ritmos cardíacos nesse momento a vítima se encontra, tá? Porque o desfibrilador, ele vai identificar esse ritmo, ele foi fabricado para identificar esse ritmo, ele foi fabricado para delegar funções para a gente obedecer ele, para ele poder chocar a vítima, tá? Nesse ritmo aqui, da atividade elétrica sem pulso, ó, atividade elétrica sem pulso, nesse exato momento, o coração, ele até tem ali uma eletricidade, porém, ele não gera débito cardíaco, não há uma contratibilidade dessa bomba cardíaca. Na sistolia, ele é ausência total aqui de atividade elétrica. Um traçado reto que vocês verem na novela. Eu nem vou citar o nome das emissoras, mas na novela apresenta essa sistolia aqui. O paciente está morrendo, mas muitas vezes você vê lá quem é da área da saúde, o pessoal na cena da novela chocando, né, gente? Mas não se choca esse ritmo, tá? Esses 2 ritmos não se chocam. Taquicardia ventricular, neste momento, o coração, ele assume um ritmo extremamente acelerado nessa fibrilação ventricular. O que eu costumo falar aqui para vocês, que nesse exato momento, eu comparo a fibrilação ventricular sem pulso com a Sabrina Sato. Pensa, a Sabrina Sato na frente da bateria, né? Então, nesse exato momento, a Sabrina toda desorganizada, ela faz vários passos ao mesmo tempo. Porém, esse coração, ele tem presença de eletricidade, mas por um fator, o coração que causou essa parada cardiorrespiratória, esse coração não consegue gerar débito cardíaco, ok? Na fibrilação ventricular, esse ritmo é totalmente desorganizado, o pulso chega a bater mais que 250 batimentos por minuto, e aí não gera o pulso para bombear e enviar esse sangue para todo o corpo. Na taquicardia ventricular, tá, gente? Na taquicardia ventricular, esse ritmo, ele é organizado, ele é até organizado, mas também ele não consegue assumir o ritmo cardíaco adequadamente para bombear o sangue. Ok, gente? Tá tudo ok, Adria? Quem consegue me ouvir aí para falar se tá tudo ok? O som? Tá tudo ok? Conseguiram entender? Como eu falei para vocês, o coração, ele é eletromecânico. Pode prosseguir, tá tudo tranquilo. Tá, porque às vezes dá uma pausa aqui e eu penso que vocês não estão entendendo. Eu até coloquei aqui no chat para eu poder ver se vocês estão escrevendo algo que seja negativo, pelo amor de Deus. Tá? Em relação a gente está acompanhando aqui no chat e respondendo na medida do possível. Pode continuar aí tranquilo. Ok. Então, qual é a função do choque elétrico? Então, por que eu preciso do terceiro elo da cadeia de sobrevivência que eu expliquei lá no primeiro slide? Por que eu preciso desse choque? Porque a maioria das vítimas que sofrem parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, em casa, na rua, ou seja, em qualquer lugar fora do ambiente hospitalar, são de 2 ritmos chocáveis, a fibra e a taquicardia ventricular sem pulso. Esses 2 ritmos prevalecem nas paradas cardiorrespiratórias extra-hospitalar. Por isso que nós necessitamos imediatamente do choque. Qual é a finalidade desse choque elétrico, gente? Então, quem participa de um treinamento presencial, aprendem a usar o aparelho, para que serve o aparelho, e tem todo um treinamento, toda uma dinâmica para vocês treinarem a usar o aparelho o mais rápido possível. Lembrando que ele é didático. Uma vez você fez o curso, jamais você irá esquecer. Você vai seguir as instruções. Ligou esse aparelho, ele vai falar tudo para você. Conectar as pás no tórax da vítima, conectar o cabo no aparelho, seguir todas as instruções, tá?
Então, nesse choque, quando ele é disparado, ele vai pedir para você chocar, ele é direcionado, ó, para a área cardíaca. Lembrando que é primordial, se eu tenho um desfibrilador no local, posicionar, colocar essas pás do DEA na vítima. Ao posicionar essas pás e ligar esse aparelho, ele vai delegar funções. Enquanto isso, o outro socorrista vai estar lá fazendo massagem cardíaca para quê? Para que ocorra perfusão de órgãos nobres. Quem vai enviar oxigenação para o cérebro, para os pulmões, para que ocorra essa troca gasosa nesse exato momento, é a nossa compressões cardíacas nesse exato momento, ok? Aí, nesse exato momento, você vai sempre delegar uma função aí para um dos socorristas ouvir o que o DEA está falando. Se estiver no local com muito barulho, aglomerações de pessoas, tentar afastar ao máximo essas pessoas para poder vocês ter uma boa audição, ok? Então, haverá um momento que o DEA vai falar, avaliando o ritmo, afastem-se da vítima. Opa, todo mundo afastado. Ritmo chocável, aperte o botão de choque, apertou, chocou, imediatamente você já passa ali para as compressões cardíacas. No momento que o DEA estiver instalado na vítima, você só vai parar as compressões quando ele parar para avaliar. Na verdade, quando ele solicitar a avaliação, você se afastar para ele reavaliar, para ele decidir se choca ou não. Se ele avaliar, pedir para vocês se afastarem, reavaliar, e ele falar ritmo não chocável, pode ser que ele saiu de uma FV ou de uma TV sem pulso, desse ritmo que não é chocável. E você vai iniciar aí as compressões cardíacas. Suporte básico de vida, uma vez iniciou as compressões, vocês não vão parar para checar pulso nem respiração, ok, gente? Vão seguindo aí o ciclo de massagem cardíaca. Ficou claro? Então, nesse exato momento, é primordial que vocês consigam entender a mensagem que o desfibrilador irá delegar para vocês. Então, existe aqui o desfibrilador com as pás infantil. Então, existe as pás que eu posso usar em criança, tá? E as pás para adultos. Geralmente, nem em todos os lugares vocês irão encontrar, gente, as pás infantil, infelizmente. Eu fui a um supermercado recentemente e lá não tem as pás infantil. Então, e se tratando de uma parada cardiorrespiratória em uma criança? Eu posso usar as pás de um adulto na criança? Pode. Antero-posterior. Uma na parte da frente, outra posterior, nas costas, tá? Então, anterior e posterior. Igual a imagem está mostrando aqui para vocês. Tá ok? Se eu não tiver a pá de adulto, eu não... E se eu tiver a pá de criança, as pás de criança, eu não poderei usar essa pás de criança em um adulto, porque a quantidade de Joule não será liberada suficiente para reverter essa fibrilação no coração de uma vítima adulto, tá? Então, adulto e criança para o protocolo da HA, maior ou igual a 8 anos. Se é uma criança maior ou igual a 8 anos, eu posso usar já as pás aí de adulto. Se é uma criança maior ou igual a 8 anos, eu vou usar umas pás de adulto, tá bom? Menor que 8 anos, eu vou usar as pás infantil, tá? Aí nós temos aqui, gente, as circunstâncias especiais para eu poder usar o desfibrilador no suporte básico de vida e também no avançado, tá? Então, nós temos aqui uma gilete, onde tem a caixinha do aparelho, onde tem um aparelho, nós temos o kit, né? Vem aqui a gilete para eu fazer uma tricotomia, que é a raspagem dos pelos, tá? Você só vai raspar esses pelos onde nós iremos posicionar as pás do desfibrilador, certo? Não precisa perder tempo fazendo aqui uma tricotomia toda, uma raspagem de toda a região torácica. Tempo é músculo, é vida, tá? E aqui na situação, outra situação especial aqui é uma vítima de afogamento. Aqui essa imagem está completamente errada. A posição para fazer as massagens cardíacas está errada. Onde a vítima se encontra aqui também está errada. Então, o correto é resgatar essa vítima para uma área seca. Retirando essa vítima, removendo essa vítima para uma área seca, você vai remover todas as vestes da vítima, a parte superior, lembrando, vai secar a região do tórax para eu poder posicionar as pás, tá bom? Lembrando que é uma causa de
de parada cardiorrespiratória por hipóxia é uma vítima de afogamento. Geralmente, uma vítima que para por hipóxia, ou é uma vítima que sofreu afogamento, não responde, não respira e não tem pulso, é uma vítima de parada cardiorrespiratória e geralmente ela vem com um ritmo aí de AESP, que é atividade elétrica sem pulso. Lembra que eu falei? O coração tem uma atividade elétrica, mas não consegue gerar débito cardíaco. Isso geralmente acontece na hipovolemia, na perda de volume, na hipóxia, que aí o que acontece? Os pulmões estão com água, foi água para os pulmões, então não ocorre ali nos alvéolos uma troca gasosa, tá? Mas é primordial, não importa, toda a PCR seja de origem de afogamento, de parada cardiorrespiratória ali, ou provocada por um trauma, atropelamento, se tem o DEA presente no momento, eu preciso instalar esse aparelho, ok? Então, mas, lembrando, existe N causas da parada cardiorrespiratória, tá? Existe parada cardiorrespiratória provocada aí por sangramento, a vítima está perdendo muito sangue, bloqueio de vias aéreas, principalmente idosos, às vezes desmaia, ou qualquer pessoa que desmaiou e bloqueou a passagem do ar, bloqueio de vias aéreas que só o fato de você liberar que as vias aéreas essa pessoa voltará a respirar, mas se caso ela já tenha evoluído para uma parada cardiorrespiratória, pode ser por AESP, porque o motivo da parada, a causa da parada foi hipóxia. Mas mesmo assim, ela pode sair de uma AESP e vir para uma TV ou uma TSV, que é ataque cardíaco ventricular sem pulso ou uma fibrilação ventricular sem pulso, ok? Então, tem que remover a vítima para uma área seca, secar o tórax, instalar o desfibrilador. Aqui, outras circunstâncias especiais também, nós mulheres usamos anticoncepcionais, adesivo ou anti-inflamatórios, né? Então, medicação transdérmica. Então, a gente pode posicionar essa medicação, colar esses adesivos em qualquer parte anatômica do nosso corpo. Se você posicionar aqui na região inframamária do lado direito ou a inframamária do lado esquerdo, na hora de posicionar as pás, se você visualizar que você vai posicionar essa pá em cima dessa medicação transdérmica, o correto é você remover esse adesivo, fazer uma limpeza para quê? Para que remova todo excesso de cola, para que eu possa aderir bem as pás do desfibrilador no tórax da vítima, para aí facilitar a interpretação do desfibrilador. Ele precisa interpretar em qual ritmo cardíaco esse coração se encontra, para que ele possa determinar ou não o choque, ok? Então, aqui são condições de compressão cardíaca em crianças, tá, gente? Nós falamos em adulto e criança. Criança, nós iremos fazer compressões com uma mão só. Quem são as crianças, tá? Primeiro dia de vida, olha só. Primeiro dia de vida até os finais de puberdade. Eu tô ouvindo um barulho, alguém tá com o microfone aí ativo. Então, quem são as crianças? Primeiro dia de vida, ou primeiro ano de vida, até o sinal de puberdade, o protocolo da HA determina uma criança, para eu poder prestar os primeiros socorros seguindo o protocolo que ele determina. Nesse exato momento, eu vou fazer a mesma coisa, avaliar a cena, tocar nos 2 ombros da vítima, verificar a responsividade, verificar se ele tem pulso e respiração, se eu for um profissional da área da saúde, tenho confiança na verificação. Se for um leigo, só precisa avaliar a responsividade, se ele te responde ou não, e avaliar de 5 a 10 segundos a expansão dessa caixa torácica, ok? O socorrista treinado para avaliar pulso, na criança eu posso avaliar, sim, artéria carótida ou artéria femoral, mas de preferência na artéria carótida, ok? Do mesmo lado que você se encontra. Para eu fazer compressões, eu vou avaliar a estrutura anatômica, né, da vítima. Um exemplo, Maria, tenho 44 quilos, tenho 1,49 m, mas não saio espalhando por aí não, tá, gente? Nesse exato momento, Maria, vou reanimar uma criança que tem 3 anos. Eu vou me colocar nessa posição, depende do tamanho anatômico dessa criança, tá? Então, vou avaliar a minha estrutura anatômica, a minha força motora e a estrutura anatômica da criança. Então, é ter bom senso.
o que eu falo que para reanimar uma criança, eu preciso ter bastante treinamento. Então, é por isso que é importante vocês treinarem na equipe entre vocês, seja bombeiro civil, brigadista, equipe médica hospitalar, equipe do suporte básico de vida, ok? Aí eu faço de 100 a 120 compressões, na criança determina aí uma profundidade de 5 centímetros, ok? A criança eu vou segurar a região frontal aqui, que vocês conhecem como a testa da vítima, com uma mão esquerda para manter uma via aérea liberada, e a mão direita, a região hipotenar, laterizado aqui na linha dos mamilos com a linha do queixo, como eu expliquei lá no slide anterior em relação ao adulto, tá bom? Será a mesma técnica. O que vai mudar aqui para a criança é a mão na região frontal. Ao contrário, se essa criança tem uma boa estrutura anatômica, é uma criança que tem aí 10 anos e ainda é considerada uma criança segundo o protocolo, eu posso usar minhas duas mãos, depende da minha força motora e da estrutura anatômica da vítima, ok? Então, esse as condições mais específicas aí para vocês socorrerem uma criança. Aqui é a posição, só para vocês visualizarem, ó, a linha, tá? Onde nós teremos aqui que posicionar a região hipotenar da nossa mão dominante e a mesma posição aqui. Em criança, 5 centímetros de profundidade. Deixa eu ver se alguém está comentando alguma coisa. Tá. Ok. Mas depois eu vou sanar as perguntas, tá bom? Então, vamos falar aqui, gente, do protocolo, seguindo aí no protocolo da HA, da American Heart Association. Desculpa aí meu inglês, tá? Nós vamos falar aqui de lactentes. O protocolo da HA, ele fala primeiro dia de vida a 1 ano de vida. Ele determina que é um lactente. Ok. São bebezinhos que mamam. 1 ano de vida até os sinais da puberdade são considerados crianças. Mas o que é, Maria? Quais são os sinais de puberdade? Pelos nos meninos e mamilos. Aquela menina já começa a sair assim, aquele umbu, né? Eu falo lá no Piauí, fala assim, aquele umbuzinho. Tá inchada a região dos mamilos ali, eu já posso tratar essa criança com um protocolo de adulto. Meninos têm pelos, meninas têm, já tá a proeminência aqui das mamas, eu já posso tratar como adulto, tá? Lembrando também que mesmo assim você tem que ter um bom senso. Um exemplo, é uma criança de 13 anos, seja do sexo masculino ou feminino, mas a estrutura anatômica da criança é bem inferior à sua estrutura anatômica do socorrista, eu também posso usar a mesma posição, segurando a região frontal e posicionando uma mão. Então, o socorrista treinado, ele já terá esse bom senso, espero eu, tá? Então, em se tratando de lactente, por quê? Existe um protocolo de NEL. Acredito que deve ter alguém aí da área da saúde que trabalha na neonatologia. O NEL, para ter um protocolo específico, tá, gente? Então, existe o primeiro dia de vida até 28 dias de vida, é o bebezinho, é o RN, é o recém-nascido. Para eu fazer compressões cardíacas, eu preciso ter um treinamento mais efetivo. Tá? Então, dentro do protocolo da HA, ele não traz específico um atendimento para o NEL. Então, a gente vai tratar aqui de lactente. Primeiro dia de vida a 1 ano de vida, ok? Será numa posição que você está vendo, decúbito dorsal horizontal, o paciente está aqui, a vítima está de barriguinha para cima, tá? Um socorrista, você vai socorrer essa vítima aqui, a mesma coisa, olha só. Se você perceber que essa vítima está irresponsiva, esse bebezinho, ele não responde, ele tá lá, você chama, ele não responde, você vê que ele está quietinho ali, você vai chamar essa vítima, tentar uma responsividade, batendo aqui, ó, da regiãozinha do pezinho dele, na planta do pé, como vocês falam, que na região do pé, porque há uma sensibilidade maior e até melhor, porque toda essa estrutura aqui anatômica da clavícula, enfim, está em desenvolvimento, para você não machucar a criança. Às vezes nós vamos atender naquela adrenalina toda, que não vem me falar, a gente pode ser o melhor profissional da área da saúde. Parada cardiorrespiratória mexe sim com o nosso sistema nervoso central. Libera adrenalina total. Então, nesse exato momento, você vai tocar aqui na plantinha do pé do bebê. Bebê, ou chamando pelo nome.
ele não respondeu, você vai olhar para a região abdominal, porque o bebê, ele respira mais pela região abdominal. Então, nesse exato momento, ele não respondeu e não respira, o leigo, ele não precisa perder tempo checando o pulso, ele nem precisa checar pulso, segundo o protocolo. O leigo treinado a checar pulso, vai checar o pulso onde, gente? Na artéria braquial, não menos que 5 segundos e não mais que 10 segundos, ok? Tá na dúvida, ou se o pulso tá menor ou igual a 60 batimentos por minuto, eu já posso acionar o socorro. Lembrando que em bebês, se você é um profissional que domina, é um leigo treinado, que domina toda a avaliação, identificar a parada, você inicia aí um ciclo de massagem cardíaca e liga para o socorro. Se está em dupla, já delega alguém ali para acionar o socorro de emergência o mais rápido possível. Por quê? Crianças lactentes, eles param por hipóxia, a maioria sofre hipóxia, que é a baixa oxigenação. Quer dizer, os órgãos nobres não estão sendo mais oxigenados. Ocorreu aí uma hipoperfusão tecidual. Então, essa vítima precisa imediatamente de oxigênio, gente. Tá? Então, geralmente, o que os protocolos determinam na literatura é que a prioridade são as massagens cardíacas e as ventilações. Então, para ventilar também um lactente, você precisa de um bom treinamento. Até a equipe aí, tá o Magnado Toledo, que é bombeiro, enfim, tem outros bombeiros que eu não sei qual, o público está bem diversificado, mas eu estou vendo aqui que o Magnado está aqui, ele sabe muito bem que precisa estar treinando constantemente para atender, principalmente o público lactente e criança. Há uma situação de emergência mais direcionada, com mais cuidado, que tem que ter mais aí experiência, treinamento para eu poder realmente tirar essa vítima da parada. Quando você está em 2 socorristas, eu faço aqui nessa posição, com os 2 polegares, tá? Que você chama com os 2 dedos radial. Então, veja a posição. Eu pego o bebezinho, as pernas, os membros inferiores, que são as perninhas do bebê, ficam em direção ao meu tronco. Você pode colocar a vítima em cima de uma mesa, em cima de uma superfície rígida e plana que não venha a provocar um trauma, tá? E o outro socorrista fica posterior à cabecinha da vítima, segurando a pocket mask, aqui que está vedando boca e nariz, e a bolsa válvula máscara, que vocês conhecem como AMBU, tá? Vamos falar AMBU, não tem problema, é a marca, não tem problema. Para eu poder oxigenar. Essa técnica aqui também é totalmente diferente, tá? Aí muda o número de compressões que eu vou falar no final para vocês, ok? Eu vou voltar aos slides para vocês. Até aqui tudo bem, gente? Audrey, pode ativar o microfone para você me dar um feedback? Sim, Mary, tá tudo tranquilo. Pode prosseguir. Tá, então nós finalizamos por hoje, tá? Nós finalizamos a apresentação, a webinar, agora a gente vamos ficar aqui em torno de 10 minutinhos para a gente estar sanando as dúvidas. Tem alguma pergunta específica para vocês me falarem, para eu poder estar sanando? Aí eu volto para o slide de acordo com a pergunta, para eu poder sanar a dúvida, ou as dúvidas. Pessoal, vocês que por acaso têm alguma dúvida e queira perguntar para a Mary, pode desativar o seu microfone e fazer a pergunta direto para ela. Ok. Eu estou vendo aqui um comentário sobre o desfibrilador. Gente, qual é a finalidade do choque ser liberado para essa vítima, para esse paciente? É zerar esse batimento desorganizado, quer dizer, é zerar esse impulso elétrico que está acontecendo nesse exato momento, toda essa atividade elétrica desse coração e que não está gerando débito cardíaco. Então, ele é mandado para o paciente no momento que o DEA delega, choque indicado, aperta o botão de choque. Então, vai zerar todo esse ritmo cardíaco aí, esse aceleramento que o coração está, mas sem conseguir bombear o sangue. Quando você gera esse choque cardíaco, quando ele é enviado para o coração da vítima, reseta esse coração, tá? Para com as compressões cardíacas, a gente tentar voltar ele para o ritmo sinusal, que é o ritmo de batimento cardíaco já com pulso, tá?
ok? Mais alguma pergunta? Oi, Mary. Oi? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Nós estamos vendo aí ultimamente, devido a essa pandemia, Sim. muitos vídeos aí que estão postando nas redes sociais sobre essas compressões em prona. Como que é essa questão? Tá. Finalizou, André? Porque eu sou uma pessoa, assim, Sim. muito ligada no 220, né? Sim. Tá. Então, você quer saber sobre a posição prona? Gente, eu vou explicar o que é uma posição prona. É quando você deita a vítima de barriga para baixo, tá? Então, a região facial dela está em direção ao chão. Ok. Então, André, o Covid não surgiu só agora, né, gente? O Covid surgiu... na verdade, o Covid já tem histórico de Covid há anos, tá? E temos essa questão agora da pandemia, lembrando que na pandemia não existe situação de emergência, ok? Para atender vítima de pandemia, nós deletamos essa questão de emergência, porque existe toda a paramentação, todo o cuidado, para eu responder, para eu sanar a sua dúvida. Essa questão da pronação, ela já existiu, mas agora já existia, mas agora com a pandemia, um exemplo, as pessoas que sofrem do Covid, que são infectadas pelo Covid e que realmente evoluem aí para uma insuficiência respiratória, até mesmo para uma parada cardiorrespiratória, a posição de pronação para eu fazer massagem cardíaca aqui nas costas da vítima, nós temos aqui esses dois ossos chamados escápula, que lá no Piauí chama de pá. Eu não sei no estado de vocês. Nessa linha, tá, reta entre as pás, entre as escápulas, eu vou posicionar minhas mãos como se eu estivesse posicionando na região torácica, no local que eu acabei de explicar para vocês. E fazer a massagem cardíaca. Por quê? Segundo estudo científico, foi comprovado que há sim uma melhora na troca gasosa, na hematose. Então, os pulmões, ele realiza um processo de hematose bem melhor do que na posição decúbito dorsal horizontal. Ok? Sanei sua dúvida? Lembrando que se eu encontro uma pessoa que infartou, ou se é uma pessoa de trauma, sofreu um choque elétrico, caiu de determinada altura, ou é o seu vizinho que chamou e falou, olha, ele acabou de desmaiar, você chegou lá, não tem histórico de trauma, ele não bateu a cabeça, ele estava sentado e passou mal, falando que não conseguia respirar, estava sudoreico, transpirando muito, suando, né, gente? Ou dor no peito, falando que não estava conseguindo respirar. Não preciso colocar essa vítima nessa posição, tá? Eu não preciso colocar a posição de pronação, ok? Para eu fazer a massagem cardíaca. Sanei sua dúvida, André? Sim, sim. Mais alguma dúvida? Lembrando, foi boa essa sua pergunta. Por quê? Qualquer parada agora, nesse exato momento, eu preciso ter um histórico da vítima, até mesmo se seu vizinho parar. Então, você tem que perguntar para os parentes se há histórico de sinais e sintomas do Covid. Alguém está tossindo aqui com muita frequência? Alguém teve febre? Alguém teve falta de ar? Alguém teve diarreia? Dores de cabeça muito forte? Enfim, se alguém apresentar um desses sinais e sintomas, eu já preciso... E sempre, lembre, nesse momento, antes de adentrar a residência de alguém ou na rua, ao socorrer alguém, usar uma máscara para você se proteger. E se você, como socorrista, treinado ou um leigo que tem noções básicas de primeiro socorro para identificar essa parada, é importantíssimo que você coloque na residência, um exemplo, uma toalhinha na região facial da vítima, cobrindo toda essa região, boca e nariz. Por quê? Porque na hora que você, como socorrista, for realizar as compressões cardíacas, pode dispersar aí aerossóis no meio ambiente e essa vítima, se ela estiver infectada com o vírus aí do Covid, você pode se infectar, mesmo você usando máscara. Nós sabemos que a máscara não é 100%, tá? Nós não estamos usando aí o AN95. Ok? Ok? Ô, Mary. Oi?
Tô ouvindo. Oi, Mary? Oi, tô ouvindo. O Ari Osvaldo, ele quer saber se sempre devemos seguir o protocolo da ARRA, ou se tem algum outro protocolo Tá. para realizar compressões. Tá. Olha só, como é o nome dele, o Ari? Ari? É isso, André? André, consegue me ouvir? Ari Osvaldo. Ari Osvaldo, olha só. Ari Osvaldo, ok? Osvaldo, para ficar mais fácil para mim. Me ajuda aí, gente. Então, Osvaldo, nesse exato momento, eu sigo todo o protocolo da HA. Por quê? É o que eu costumo falar nos meus treinamentos. Gente, não precisamos decorar uma árvore de Natal antes do tempo. Qual é o mês que nós devemos decorar uma árvore de Natal? No mês de dezembro, tá? Por quê? Se eu for falar aqui, se eu for falar nos meus treinamentos, na webinar sobre protocolo africano, asiático, europeu, nesse exato momento, eu vou fazer uma salada. Então, o meu público leigo e alguns socorristas que treinados, mas que não treinam com tanta frequência, que não estudam com muita frequência, ele vai fazer uma salada mista. Na hora de atender uma vítima, ele vai falar, nossa, mas o que eu aprendi? Alguém falou do protocolo da HA, da asiática, europeu, americano, que é o protocolo da HA. Então, a pessoa pode ficar confusa. Então, eu sigo o protocolo da HA junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por quê? É um protocolo que cientificamente, tá, todas as vítimas que recebem, ou que receberam, na verdade, o atendimento, precocemente, a resposta é positiva, tá? Então, por que não deixarmos outro protocolo de lado e seguirmos só o protocolo da HA? Isso não quer dizer que eu não possa estudar um protocolo europeu, asiático, enfim, podemos, mas no momento eu sigo o protocolo da HA para eu ministrar o treinamento e para eu também prestar o socorro às vítimas ou à vítima. Ficou claro, Osvaldo? Está tão claro que ele já emendou em outra pergunta. O Ari hoje está ligado no 220. Com todo o gás. Está ligado em 380. Ele quer saber qual a última atualização que aconteceu do protocolo da Então, o protocolo oficial ele foi atualizado em 2015, certo? Que nós participamos até do Congresso. Enfim, porém, ocorrer atualizações em 2017, 2018, 2019, mas essa atualizações ela é mais voltada para o público da área da saúde, a questão de ventilações, ok? Mas, em se tratando de suporte básico de vida, não ocorreu uma atualização tão importante que eu fugi no momento da explicação, que eu tenha fugido, na verdade, no momento da explicação, ok? Sanei, Osvaldo? Ele está confirmando que sim. Audrey, é com você agora. Só uma observação. Lembrando que esse webinar ele é focado no suporte básico de vida, com ênfase maior no público leigo. E que logo, logo nós teremos um webinar, depende aí da resposta, do feedback de vocês, para um suporte intermediário e até mesmo avançado, tá? Por quê? Qual o objetivo desse webinar? Passar informações para que o leigo venha a desenvolver aí, na verdade, despertar a vontade de fazer curso de primeiros socorros. E como o André falou, tem aí a lei de Lucas, né? O menino Lucas, que sofreu engasgo na escola, no passeio da escola em Campinas. Se eu estou equivocada, foi em 2017 ou 2018. Os anos estão passando tão rápido, gente. E o Lucas morreu engasgado em uma escola de alto padrão, tá? Então, a mãe do Lucas correu, foi atrás e foi aprovado a lei que as escolas públicas e privadas são obrigatórias agora de implantar aí os cursos de primeiros socorros. Como o André estava falando quando o meu computador travou, você mãe, você pai, você tio, tia, enfim, ao matricular seu filho na escola, procurem saber se os professores, se a escola, se toda a equipe da escola estão treinados, os funcionários da escola estão treinados a prestar os primeiros socorros,
tá? Para uma vítima de engasgo, uma vítima que sofreu uma crise convulsiva, uma parada cardiorrespiratória, ou caiu de uma escada, enfim. Porque o treinamento, ele fala suporte básico de vida voltado para engasgo, sequência de parada cardiorrespiratória. Mas eu, Maria, se eu for ministrar, eu quero ministrar um treinamento aí completo, tá? Alguma pergunta? Gente, eu falei tanto. E aí, Aldrin? Ok. Estou ficando sem voz. Deixa eu só pegar um gancho aqui, ainda falando em protocolos. Eu acho que o Ari fez a pergunta, porque hoje pela manhã, coincidentemente, no nosso estudo, eu coloquei lá uma situação do protocolo da Sobrasa. Então, Ari, no afogado, você pode preconizar também o protocolo do David Spillman, tá? Que ele fala nas ventilações boca a boca. Muito. Muita gente se surpreende, faz aquele alarde. Não, mas a ventilação boca a boca é uma das mais eficientes que existe. Agora, claro, ela vai ser empregada na ocasião certa. Você não é obrigado a fazer a ventilação boca a boca para um atendimento que você não conhece. Mas no âmbito familiar, esse protocolo ele é preconizado, tá, gente? Eu costumo dizer que o APH nunca é 100% em tudo e nunca vai ser 0% em nada. Isso vai muito do momento, muito do local e da cena. O que vai definir o teu atendimento é a cena. Lógico que você tem que estar sempre atualizado nos protocolos de atendimento. Por exemplo, a American Heart Association, ela preconiza a atualização dos seus protocolos a cada 5 anos, né? Como a Mary falou aí, a última atualização foi em 2015, só que era para ter uma atualização agora em 2020. Uma atualização no âmbito geral. Isso. Só que esse ano é um ano esquisito, é um ano perdido, é um ano estranho. Então, o ano de 2020 não deveria nem existir mais no calendário, vamos dizer assim, né? Coisa ruim. Então, assim, gente, é só para deixar bem claro, viu, meu inoxidável Ari Oswaldo? Como a Mary foi muito feliz quando ela falou que existe protocolo da Ásia, protocolo africano, protocolo. Aí você vai misturar tudo, não vai fazer nada. O protocolo que é preconizado aqui no Brasil, que serve como, vamos dizer assim, como leitura básica, é o da American Heart, é o da ARRA, né? Mas também existe o protocolo específico na área do afogado, que é do David Spillman. E, coincidentemente, Mary, eu botei uma questão hoje lá no grupo, e o pessoal ainda ficou meio estranho, falava na respiração boca a boca. Gente, a respiração boca a boca, um leigo, por exemplo, não vai fazer para uma pessoa que ele não conhece. Mas mesmo leigo, na família, né, dentro daquele ciclo familiar, ele pode e deve fazer, ok? Ok. Mary, a sua palestra foi extremamente produtiva. Né? Obrigada. Aldrin, só complementando aí, que assim, no suporte básico de vida, eu falei do protocolo da HA, aí existe o protocolo do Sobrasa para vítima de afogamento. Por isso que Oswaldo citou aí a questão da oxigenação. Nossa, tá passando uma carreta aqui, tá mó barulho. Essa questão da oxigenação é porque a vítima de afogamento, ele para por hipóxia, tá? Hipóxia. Então, por isso que é importante a oxigenação precoce, tá? As compressões mais a oxigenação. Se for um parente, eu vou fazer 30/2, vou ventilar. Se não for um parente, eu não me sentir segura, eu vou fazer só compressões, tá? Até a chegada do suporte com todos os equipamentos para eu socorrer essa vítima mantendo a oxigenação. Ao contrário, eu não vou colocar a minha boca na boca da vítima. Não tem contraindicação que um leigo treinado ou um profissional da área da saúde não possa colocar sua boca na boca da vítima. Mas imagina, uma vítima de afogamento, ele começa a espumar, né, gente? Sair secreção pela região da boca. E você também não sabe a causa dessa parada. Essa vítima se afogou, ela sofreu um afogamento, você resgatou essa vítima. Mas qual foi o fator predisponente? O que provocou essa parada? Foi o infarto? Por que ele se afogou? Porque ele infartou no momento que ele estava nadando? Ele ingeriu todo e desenvolveu aí um coma?
né? Na praia a gente tem muito isso, né? Provocado pelo álcool, como alcoólico, enfim. Essa vítima bateu a cabeça, ela mergulhou e bateu a região craniana e teve uma lesão de cervical, uma lesão aí na coluna. Então, vítima de afogamento é uma vítima politraumatizada, igual uma vítima que sofre o choque elétrico. Vítima que sofre o choque elétrico, nós atendemos como vítima politraumatizada, ok? Mas nós iremos fazer um webinar que eu posso voltar, na verdade, deixar esse webinar voltado especificamente para o público da área da saúde e leigos treinados também, tá? Até porque o afogamento, né, Mira, até quem não conhece pode achar estranho, mas o afogamento é um tipo de trauma. Sim, né? Sim, traumatizou as vias aéreas, né? Exato, e quando o afogado ele vem a expelir a espuma, isso já varia o grau de afogamento dele. Exatamente, que são 6 graus de afogamento, né? Exato, é o que eu falo aqui. Cada ocorrência é um histórico. Você tem que avaliar sendo o que está acontecendo. Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais intimidade dos atendimentos do protocolo você tiver, melhor atendimento você vai dar. Né? Então, assim, de antemão, agradecer pela sua presença, de você ter aceitado o convite, né, de participar conosco. Eu acho que eu tenho a impressão que essa vai ser a primeira de muitas, né? Eu espero apenas que você esteja disponível nessa loucura da corrida, principalmente você que é da área da saúde, então eu entendo muito bem da sua dinâmica do dia a dia. Mas a gente vai se falando, o André vai conversando com você, e assim que você tiver uma próxima oportunidade breve, você estará conosco aqui novamente, ok? Ok, então, Audrey, eu que agradeço de coração o convite, e mais uma vez eu vou falar para vocês. Então, todo esse objetivo dessa webinar realmente é estimular o público leigo a procurarem fazer um curso de primeiros socorros, porque a emergência ela não bate na sua porta, né, gente? Como eu falei no início, é mais importante eu saber e não precisar do que precisar e não saber. Então, é importantíssimo que todos nós aprendermos aí a termos noções aí de suporte básico de vida. Ok, gente? Joia! Lembrando que tem mais informações e mais informações. Um curso presencial ele é bem mais rico, tá? Do que um webinar, enfim. Lembrando, mais uma vez, às vezes a gente fala muito e esquece de priorizar o conteúdo que vai realmente adentrar os neurônios do público leigo. Então, a minha prioridade é que os leigos aprendam, que os leigos tenham entendido ou que venham entender posteriormente o conteúdo que foi passado. Ok? A importância de ter noções básicas de primeiro socorro. Eu agradeço a participação de todos vocês, gente, desculpa as minhas falhas, tá? Eu agradeço de coração. Muito obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, André. Não houve falha, não, houve um contratempo que ele foi extremamente superado pelos seus esclarecimentos. Obrigada. O conhecimento é isso, né? O conhecimento é isso. Eu fico muito triste quando a gente oferta uma oportunidade dessa rica, uma oportunidade dessa de ouro, e assim, nós tivemos um público assim recorde hoje, mas poderíamos ter aqui centenas, milhares de pessoas, porque quanto mais você souber agir numa ação dessa, uma vida você pode salvar. Né? Sim, sim. Esse é o objetivo. Então, Meire, realmente, muito obrigado, tá? Lembrando, pessoal, essa webinar vai estar gravada no canal do YouTube. Você que não fez sua inscrição ainda, está participando aqui pela primeira vez conosco, vai lá no canal Emergency Consultoria e Treinamentos, faz tua inscrição, deixa o joinha, que é para esse vídeo correr aí para aqueles que querem aprender. Nunca vai ser demais, ok? Desejar aqui uma boa noite a todos, em especial a nossa palestrante de hoje, e aguardem as cenas dos próximos capítulos.